Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das decisões mais impactantes do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, dos últimos tempos. É uma decisão que basicamente bota um ponto final em décadas de briga e, olha, redesenha as regras do jogo para muita gente que trabalha no mercado de crédito aqui no Brasil. A grande questão, o centro de toda a polêmica, sempre foi essa aqui. Quem trabalha numa financeira, numa empresa de crédito, tem que cumprir jornada de 6 horas, igual a um bancário, ou a jornada padrão de 8 horas. Essa dúvida, gente, gerou uma avalanche de processos na justiça. Mas, finalmente, o TST traçou uma linha bem clara no chão. E é isso que a gente vai entender agora. Para a gente não se perder, o nosso caminho vai ser este aqui, ó. Primeiro, vamos entender a regra de ouro dos bancários. Depois, o dilema que sempre existiu com as financeiras. Aí a gente chega na decisão final do TST, o famoso tema 261, e o que ela muda na prática. E para fechar, vamos dar uma olhada em como as fintechs entram nessa história toda. Então vamos lá. Para entender a confusão, a gente precisa começar pelo começo, pela regra de ouro dos bancários, que é um pilar da nossa legislação trabalhista nesse setor. A base de tudo é este cara aqui, o artigo 224 da CLT. Pensa só, lá desde 1943, ele já estabelece que quem trabalha em banco tem direito a uma jornada mais curta, 6 horas por dia, 30 horas por semana. É crucial guardar esses números porque eles são a semente de toda essa longa discussão. E foi bem aí que o problema começou. O mercado evoluiu e surgiram as financeiras, que são empresas que dão crédito, fazem financiamento, mas, no papel, formalmente, não são um banco. Aí veio a pergunta de US$ 1 milhão. A regra das 6 horas vale para elas também? E essa pergunta virou uma verdadeira batalha nos tribunais por décadas. De um lado, as empresas com argumento formalista na mão. Olha, na minha razão social não está escrito banco, então essa regra não é para mim. Do outro lado, os trabalhadores mostrando a realidade do dia a dia. Espera aí, o trabalho que eu faço de analisar e conceder crédito é exatamente o mesmo. O nome da empresa não muda a minha função. E aqui está o pulo do gato. Para resolver esse impasse, o TST decidiu olhar para o que realmente importa, a função e não o formalismo. O tribunal se perguntou: o que essa empresa faz na prática? Qual é a atividade principal dela? Essa interpretação, que valoriza o que acontece de verdade no trabalho e não só o que está no contrato, foi o que decidiu tudo. Isso tudo nos traz ao grande momento dessa história. Para acabar de vez com a insegurança jurídica e com as decisões que iam para tudo que é lado, o Tribunal Superior do Trabalho resolveu dar um basta. A ferramenta que eles usaram para isso foi o tal do Incidente de Recurso Repetitivo, ou IRR. Pensa nisso como uma decisão com efeito dominó. Quando o TST julgou o tema 261, ele não resolveu só um caso isolado. Ele criou uma regra geral, que agora é o obrigatória, vinculante. Ou seja, todo juiz no Brasil tem que seguir. Simples assim, fim de papo. E o texto da decisão não deixa nenhuma brecha para dúvida. Diz com todas as letras que as financeiras equiparam-se aos estabelecimentos bancários para os efeitos do artigo 224. Traduzindo do juridiquês, a jornada especial de 6 horas foi, sim, oficialmente estendida para quem trabalha nessas empresas. É legal a gente saber que essa ideia não surgiu do nada, tá? Ela já era um entendimento do TST há muito tempo, na súmula 55. A grande virada, o game changer, é que agora com o tema 261, isso deixou de ser só uma orientação forte para virar uma regra com força de lei. Isso traz uma segurança jurídica que não existia antes e, de fato, encerra a discussão. Ok, a regra está clara. Mas e na vida real, no dia a dia, como isso funciona? Quais são os limites dessa igualdade? E existem exceções? Sim, existem. Vamos ver agora. Mas, olha, muita atenção nesse ponto que ele é crucial. Essa equiparação é super específica. Ela garante a jornada de 6 horas. E ponto. Ela não sai puxando automaticamente todos os outros benefícios que os bancários têm, como piso salarial, participação nos lucros, nada disso. Esses outros direitos dependem das negociações de cada categoria. E, claro, tem a clássica exceção do cargo de confiança, que aí sim permite a jornada de 8 horas. Só que a Justiça do Trabalho pega bem pesado nisso. Não é só ter o título de gerente ou supervisor no crachá. É preciso ter poder de verdade, autonomia para tomar decisões importantes e ainda receber uma gratificação de, no mínimo, 1/3 do salário por isso. No fim das contas, o que importa são as tarefas do dia a dia, não um nome bonito no contrato. Bom, com a situação das financeiras finalmente resolvida, a tecnologia já coloca na mesa o próximo grande debate. E as fintechs? E as instituições de pagamento? A pergunta é quase óbvia, né?
Se o que vale é a atividade, essa regra das 6 horas não deveria valer também para as fintechs que fazem operações de crédito? A lógica até parece que leva para o sim, mas a resposta do TST, pelo menos por enquanto, é outra. E a resposta é um sonoro não. Em decisões mais recentes, o TST tem feito uma distinção clara entre as fintechs e as financeiras tradicionais. O entendimento atual é que elas são coisas diferentes e, por isso, para as fintechs, vale a regra geral da CLT, jornada de 8 horas diárias. Esse quadro aqui deixa tudo bem visual. A gente tem na base os bancos com suas 6 horas garantidas por lei. Do lado, as financeiras, que agora foram oficialmente equiparadas a eles, graças ao tema 261 do TST. E numa pista separada por enquanto, correm as fintechs, com a regra geral de 8 horas. Então, se a gente pudesse resumir tudo em uma frase, seria esta. No direito do trabalho de hoje, a realidade da função é mais forte que o formalismo do contrato. O que a pessoa faz de verdade, no dia a dia, importa muito mais do que o nome que a empresa tem na porta. E por que, no fim das contas, essa decisão é tão importante? Bom, para as empresas dá mais clareza, previsibilidade para planejar os custos. Para os trabalhadores é a certeza do direito de receber a 7ª e 8ª hora como extra. E para o sistema jurídico como um todo, significa mais estabilidade e, com sorte, menos processos sobre o mesmo assunto. E a gente termina com uma provocação para o futuro. A decisão sobre as financeiras resolveu uma questão antiga, mas a tecnologia não para, né? As linhas que separam um banco, uma financeira e uma empresa de tecnologia estão cada vez mais borradas, mais difíceis de enxergar. A grande questão que fica no ar é como é que a lei e os tribunais vão conseguir acompanhar essa transformação toda. Esse debate, com certeza, ainda vai longe.